Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, aqui nós vamos ler no livro de Lucas capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 17 até o 19, 3 versículos. Diz assim, ó: Mas ele, olhando para eles, disse... Agora quem vai dizer é Jesus. Jesus diz o quê? Ele diz assim, ó: Que é isso, pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, rejeitaram, essa foi feita cabeça, ou seja, principal pedra da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Meus irmãos, aqui o contexto é o seguinte, ó. Jesus tinha acabado de fazer aquela pergunta a eles. Os fariseus e os escribas vieram experimentar Jesus, provar Jesus, né? Com o intuito de fazer Jesus cair, questionando aqui a autoridade espiritual de Jesus, a qual eu já falei no outro vídeo. 3 vezes eles vieram tentar Jesus. A primeira vez foi nessa, que eles queriam... eles vieram perguntando para Jesus com que autoridade que Jesus tinha acabado de expulsar os vendedores que vendiam no templo, compravam e até roubavam lá no templo. Jesus expulsou. Jesus falou que não é lugar de venda não, aqui é lugar de orar, casa de oração. Você fez a casa do meu pai covil de ladrão e de salteador. Aqui não é lugar de ficar vendendo e comprando nada não, aqui não é feira, aqui é a casa de oração. Jesus disse isso aí Jesus todo dia ensinava no templo. E num desses dias, Jesus chegou e falou para eles chegaram questionando: com que autoridade tu faz isso? Aí Jesus virou a pergunta para eles: tá bom, vocês me responder uma pergunta, eu também vou responder para vocês essa. O batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? Que eu já falei no outro vídeo aí, depois vocês vão lá e ver. Até Jesus eles ficaram na dúvida dizendo assim: se nós disser que é do céu, ele vai dizer que nós não acreditamos em João. Se nós disser que é dos homens, o povo aqui apedreja nós, porque todo mundo tem João Batista como um profeta de Deus, enviado de Deus. Só que esses homens, meu irmão, eles não temiam a Deus, eles só se importavam com o que os homens pensavam. Aí, meus irmãos, aqui Jesus conta uma parábola. Aqui. Eu expliquei essa história de João Batista aí no vídeo anterior, mais detalhadamente. Aí que eu só estou resumindo aqui o contexto para você entender. Depois que Jesus virou a pergunta para eles, que eles disseram: nós não sabemos. Jesus falou: pois eu também não vou perder tempo com vocês não. Já que você não me respondeu a minha pergunta, eu também nem vou responder a pergunta de vocês. Aí Jesus passa a contar uma parábola. E a parábola é essa aqui. Jesus diz assim: olha, certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio, a Bíblia diz que ele mandou outro servo dele para buscar os frutos, né? Que ele tinha arrendado a terra para aqueles lavradores maus, aqui o texto fala. E aí no tempo da colheita dos frutos, ele mandou o servo: vai lá, meu servo, vamos buscar os frutos. Aí Deus, aqui já é uma parábola, ele fala um Senhor, mas no caso Deus enviou os servos para buscar fruto. E aí o primeiro servo ele matou. Eles mataram. O senhor da vinha tornou em mandar outro servo. Eles tornaram matar outro servo. Mandou mais outro servo. 3 servos. Eles tornaram... meu irmão, até então eles espancavam o servo, né? Até então ele não tinha matado não. Eles espancavam os servos na parábola, né? Eles espancavam o servo e mandavam o servo voltar embora. Mandaram 3 servos. Eles espancaram todos 3, um de cada vez. Um em cada dia que o servo mandava, eles espancavam e mandavam
por senhor da vinha, no caso era Deus, né, meu irmão? Mandava os servos vazios e espancados. E por último, o senhor da vinha pensou: não, eu vou mandar meu filho, porque talvez o meu filho, eles respeitarão o meu filho. Vou mandar o meu filho. E aí ele mandou o filho dele, meu irmão, o senhor da vinha. Pegaram e pensaram: não, esse aí nós vamos matar, porque ele é o herdeiro. Nós vamos matar e ficar com a vinha. E aí Jesus contando essa história para eles, meu irmão. Olha só, Jesus contando essa história para eles aqui, porque eles haviam acabado de rejeitar, né? Eles não receberam a pregação de João Batista. João Batista era um desses servos, meu irmão, enviado, que ele enviou. E nós sabemos qual foi o fim do João. Alguns sabem aí qual foi o fim que João Batista levou, né? João Batista foi decapitado. E aí os escribas e os fariseus, como nós acabamos de ver, não acreditavam na pregação de João Batista. João Batista, meu irmão, detalhe, era um enviado de Deus, viu? João Batista era um enviado de Deus. A Bíblia diz desde o Antigo Testamento que Deus, ele ia enviar o servo dele para abrir os caminhos. Enfim, meu irmão, para o vídeo não ficar muito grande. Aí Jesus conta essa parábola e diz assim, ó. Mas vendo, e diz assim, ó. Jesus diz assim: e lançando fora da vinha, o mataram. Aí ele diz: que lhes fará, pois, o Senhor da vinha, quando voltar? O Senhor, Deus, o que vai fazer com esse céu? Jesus mesmo disse, ó: irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a sua vinha. Ele vai tomar a vinha daqueles lavrador mau e dar a outros que deu os seus frutos no tempo certo. E ouvindo eles isso, disseram: não. Os escribas e fariseus falaram: não seja assim. E Jesus disse assim: o que está escrito então? Aonde nós lemos aqui, ó. O que está escrito, pois? O que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina, ou seja, a principal pedra da esquina. Qualquer que cair sobre ela, sobre aquela pedra, ficará em pedaços. Meu irmão, aqui Jesus está dizendo para eles: olha, vocês rejeitaram o que eu enviei, né? E tem um versículo lá em Mateus capítulo 10, versículo 40, que Jesus diz assim, ó: aquele que recebeu o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe meu Pai que está no céu. E aí, então, meu irmão, esses escribas nem receberam João Batista, e nem os profetas que foram enviados antes de Jesus, e muito menos eles receberam Jesus, né? Porque nós vemos aqui que Jesus estava pregando e ele estava querendo era pegar Jesus em alguma tramóia, em algum laço, querendo experimentar Jesus. Mas Jesus, como é rei dos reis, Senhor dos senhores, se saiu de todas as armadilhas dele, e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso. Mas aqui ele finalizou assim, ó: e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. Então, meu irmão, Jesus contou essa parábola aí dos lavradores maus contra os escribas e os fariseus, que não acreditavam nem naqueles que Deus enviava, e muito menos no Filho de Deus, Jesus. E Jesus finaliza dizendo: olha, o que é isto, pois, que está escrito? Está escrito, meu irmão, lá atrás. Está escrito o quê? A pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi feita cabeça da esquina. A pedra que os edificadores reprovaram foi feita a principal pedra de esquina. A principal pedra da esquina. E tem um texto aqui em Isaías, meu irmão, que é muito bonito, e eu quero acabar esse vídeo lendo ele. Que ele diz assim, Isaías 14:15, ó: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. De Jesus, meu irmão, ele é abençoador, como ele é uma pedra para quem não obedece a ele também. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e lançados e presos.
resguarda, ó, ou seja, agora esse aqui é o detalhe, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardai. Nós temos que esperar no Senhor mesmo, porque tem muita gente que espera em outras coisas, ó. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor, dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chirreiam ou murmuram. Chirreiam é murmurar. Acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Se consultarão os mortos? Meu irmão, aqui ele está falando que ele falou, gente, em vez de vocês procurar Deus, em vez de você buscar Deus, vocês ficam consultando aí, acaso consultarão os, porque tem gente que diz que quer ouvir os mortos, né, meu irmão? Os mortos incorporados em outras pessoas, eles querem ouvir os mortos, instruir eles, e Deus está reprovando essa prática. Deus está dizendo, não, meus amados, consulte a lei de Deus, porque o que está escrito, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Para de ficar com o negócio de consultando os mortos, né? Querendo ouvir a voz. E outras pessoas que sabem murmurar adivinhação, o que ele falou aqui, ó. Não, larga a mão de adivinhação, meu irmão. O negócio é o que está escrito, entendeu, meus amados? Jesus está ensinando isso, porque ele é a pedra principal angular da esquina. Ele é a pedra, vamos supor, ela é a coluna principal da casa, meu irmão. Se a casa não tiver a instrução de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é isso que ele quer dizer. Por isso que ele diz que eu sou a pedra, eu sou a base, a pedra principal. Todo aquele que tropeçar nela, ou seja, não obedecer Jesus, vão cair. E sobre aquela pedra, quem cair, que ele cair também, que Jesus vai punir, né, meu irmão? Os desobedientes e os maus. É assim que se interpreta esse texto. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, meus irmãos, em nome de Jesus. E nos próximos vídeos nós vamos falar das outras duas tentação que os fariseus e cristãos estavam tentando Jesus, né? Que a primeira, foram três. A primeira é a autoridade questionada de Jesus, perguntando com que autoridade você faz isso. A segunda aqui é o imposto devido a César, eles querendo tentar Jesus. E amanhã nós vamos falar sobre isso. A segunda. E a terceira é falando sobre ressurreição. Eles questionando, se existe ressurreição dos mortos, como é, Jesus, que funciona isso aí? Querendo tentar Jesus, mas Jesus se saiu muito bem de todas as tentações dele, e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso, meu irmão. Amém? Então aqui era só para você entender o contexto. Eles não rejeitaram o servo que Deus mandou, que era João Batista, o servo enviado, eles rejeitaram e mataram. Depois Deus mandou o filho, eles também mataram o filho, né, nessa parábola que mataram Jesus. E aí o fim deles, meu irmão, vai ser claro, né? Que muitos que não se arrependeram, Jesus disse assim que... Jesus quem disse, irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ele vai destruir aquele lavrador que não valorizou a palavra de Jesus e vai dar a vinha a outra pessoa, meu irmão. Essa outra pessoa pode ser você, pode ser eu, aqueles que der fruto. Amém? Aqueles que der fruto. Deus abençoe a você em nome de Jesus e a toda a sua família.